Amém. Glória a Deus. O melhor lugar para estarmos é na casa de Deus, na casa do Senhor. A gente vai falar um pouco sobre identidade. O mundo fala sobre destino, mas a palavra diz sobre propósito. A gente vai falar um pouco sobre isso. Será que daria para colocar o último louvor, sem ser esse da oferta? Só o início? Pode ser? Que é bem do que a gente vai falar hoje. Olha o que a gente declarou. Tem tudo a ver com a palavra. É o início, né? Eu não quero resistir ao teu mandar. Eu não vou me acovardar, vou prosseguir. Sou teu servo e estou aqui submisso à tua voz. Nós somos o servo do Senhor e a gente está submisso à voz dele. E glória a Deus, viu, Ingrid, porque o Espírito Santo, quando você falou dessa diversidade, é exatamente o que o Senhor tem falado, assim, o início da semana toda falando sobre isso. E foi interessante que, como é que começou isso tudo? Eu falei, cara, que coisa, é o Espírito Santo falando mesmo, e a gente tem que ficar muito atento. Eu sempre gosto de falar sobre isso. O que transforma não é o pregador, e sim a mensagem. A palavra de Deus aqui transforma, que liberta. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus diz que todo dom perfeito procede do Senhor. Então isso aqui, que há de bom, vem dele. Né? A nossa natureza, na verdade, a nossa natureza adâmica, quando a gente encontrou Jesus, a natureza pecaminosa ficou. Né? Então, assim, vou citar um exemplo de um pastor que eu achei muito interessante. É como um pipoqueiro que tinha natureza. Vamos fazer um paralelo do pipoqueiro e da nossa natureza pecaminosa. E essa natureza, você perdeu a natureza do pipoqueiro. E às vezes você faz pipoca em casa, mas a sua natureza de pipoqueiro não existe mais em você. Então às vezes é um acidente de percurso. Mas a gente não tem mais essa natureza pecaminosa. E a gente vai falar sobre isso, porque ela foi levada sobre a cruz. Então, é muito importante nós sabermos quem nós somos em Cristo. Existe uma crise, o mundo quer pregar uma crise de identidade. No seu trabalho, onde você está? Uma crise de identidade. Né? Tentando mudar a sua mente, tentando mudar aquilo que você ouve, aquilo que você vê. O tempo todo é uma luta. E interessante que um pastor lá do América Central, de Quito, ele mandou essa semana, Zé Ramos, e foi exatamente sobre isso. Olha que loucura, gente. Assim, e um pregador americano, brasileiro, mas falava inglês fluentemente, mas já está nos Estados Unidos há anos e falando do que aconteceu numa universidade, que foi mais ou menos assim. Então, ela mostra, por acaso tem uma cartela verde aqui, ela mostra uma cartela verde para uma turma de universitário. Não sei se alguém viu isso, mas é uma loucura. Então, ela mostra uma cartela verde e fala assim, que cor é essa aqui, gente? Aí fala, verde. Aí, ela fala o seguinte, se entrar alguém atrasado aqui, na turma, quando eu perguntar que cor é essa cartela, você vai dizer que ela é vermelha. E aí, um jovem entra atrasado e ela começa, discorre alguma coisa da matéria ali, não sei o quê, depois ela pergunta, gente, que cor é essa cartela? Aí a turma fala assim,
é vermelha. Aí o cara, mas é verde. Mas aí sabe o que acontece? Por causa da massa, ele não se levanta e diz, é verde. E é isso que o mundo faz com as crianças. Então é muito importante a gente, e ele falava sobre isso, sabe? Pegando assim, olha isso, pontuando cada coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. O que está acontecendo nas escolas. Porque você começa a gerar em você o quê? Uma crise de identidade. A gente vê isso, a gente se depara com isso direto. Aonde? Nas escolas, a rede social em grupo. Você não tem um iPhone, você não faz parte do A, do B, do C, principalmente na elite. Infelizmente, você não ouve essa música, você não faz parte disso ou daquilo. Então existe uma crise de identidade. Mas nós estamos em Cristo. E é muito importante, irmãos, o que o Espírito Santo está falando é quem nós somos e que nós temos feito contra isso. A semana tem 176 horas. 5 horas na igreja não significa. Você vem aqui para se alimentar, mas do lado de fora, você vai ter que ser um agente de Deus. Existe uma pressa, existe uma urgência para isso. Amém? Então é importante, né, a gente saber quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. E o que Ele fez com a gente? Quando Ele fala, né? Então assim, eu quero obedecer, eu quero fazer. E é isso que a gente tem que fazer. Quando Jesus faz a comissão lá dos 12, ó, ide, e não leva nada, cara. Aquele que vem após mim, que a gente vai ler aqui, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E a gente está num tempo assim, gente. A gente está num tempo assim em todos os lugares que a gente frequenta. Mercado, academia, trabalho, a luta é necessária sim. Se faz necessária a luta que você passa no trabalho, a pessoa que você levanta quando você... Por quê? Você tem uma nova identidade. Amém? Então a gente vai ler aqui. E todo mundo conhece muito esse texto. Por acaso eu amo esse texto. Que está em Colossenses. Colossenses 1. Colossenses 1, de 3 a 23. Colossenses 1, de 3 a 23. A gente vai ler sobre isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele. Ele antes é de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, pois, vos reconciliou no corpo da carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Verdadeiramente, Pai, o Verbo se fez vida e habitou entre nós, e Ele vive e Ele reina, Senhor. Obrigado que Ele vive em nós. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Que seja ela, Senhor Jesus, que transforma a nossa mente, separa alma de espírito e junta de medula, Senhor. E seja ela que possa discernir os sentimentos e os propósitos do coração, porque o nosso coração é totalmente enganoso. Então, Pai, nós abrimos a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser, para que a Tua palavra, Senhor Jesus, entre em nós e renove a nossa mente, o nosso ser. Tudo que há de ruim em nós seja lavado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Então o que é importante a gente saber, irmãos? O Senhor nos deu uma identidade, Ele nos deu uma identidade. Quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos dá uma nova identidade. Ela não é terrena, ela não é um passaporte. A gente precisa de um passaporte sim para viajar, a gente precisa de identidade para entrar num lugar de governo, mas a gente tem uma identidade que ela é celestial. A gente precisa entender isso. E como é que você faz para adquirir essa identidade? Primeira, reconhecer Jesus, que Ele é o Filho de Deus, Ele veio ao mundo como homem, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive e reina. Ele derramou o sangue dEle por nós. Eu sei que todo mundo já fez essa oração. Eu queria que você se colocasse de pé agora. A gente vai ratificar isso. A gente vai ratificar isso. Então, a gente ratifica, e quando a gente entra no supermercado, quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou na academia? Como é que eu me comporto? Quem eu sou? Existe uma urgência. Essa urgência é como se não houvesse o amanhã. A gente precisa entender isso, irmãos. A gente vai ser perseguido. A gente vai ser humilhado, sim, a gente vai ler sobre isso. A gente está vivendo o nível de iniquidade crescendo sobre a terra. Amor se esfriando, e até dos escolhidos. A palavra é clara. Amém? Então a gente vai fazer essa oração agora. Repitam comigo, por favor. Eu sei que talvez tenha pessoas que vão ouvir essa live. Então, assim, em nome de Jesus, que primeira coisa, para que você receba a identidade de Cristo, é reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Amém? Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor veio ao mundo e é o Filho de Deus. Morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e só há salvação em Cristo Jesus. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a eternidade em Cristo Jesus. E reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Não há outro. E pedimos, Senhor, que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. É só para ratificar verdadeiramente o que Ele fez em nós. Salmo 139, versículo 16. Puder botar para mim?
E os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Às vezes, irmão, para cumprir um propósito de Deus, você vai passar o deserto. Faz parte. A gente vê José, logo de cara, já foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi para a prisão, foi para casa, foi para aquele governo lá, foi preso. O que ele fazia, irmãos? Ele era o melhor. A gente tem que ser o melhor. De que forma a gente vai ser o melhor? Imagina que isso aqui é um cofre de 1.000 quilos, 1 tonelada. É um cofre. Ele está travado no chão. Será que eu vou ter força para empurrar esse cofre? Isso foi uma visão da pastora Cristiane. Ela viu uma criança empurrando um cofre. Eu vou fazer toda a força que eu tenho possível. Quando eu fizer o meu esforço máximo, eu sei que o meu Deus vai empurrar o cofre. Essa consciência que eu tenho que ter. Então, quando você está passando por uma luta, dentro do trabalho, em qualquer lugar, faça com excelência. Porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Você tem identidade de Cristo. Você não é 24 horas, ou seja, eu estou aqui na igreja, beleza. Eu estou lá, eu fico... Vamos parar de ser crente 007. Com a nossa postura, não precisa pregar o evangelho, não. Prega o evangelho com a sua atitude, se necessário for, use a palavra. Amém, irmãos? Existe um tempo onde a glória do Senhor está sendo derramada. Gasta um tempo em oração, em busca, ora pelo aquele que te persegue. É uma coisa tão louca, irmãos, assim. A gente entrou naquela, Senhor, o que eu estou fazendo dentro do INCA? Eu quero saber. Por que a minha mulher foi acometida desse câncer? O que eu estou fazendo aqui? Eu fico perguntando para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Abençoa um, abençoa outro. É lógico, irmãos, eu sei que existe, cada um tem um chamamento, um evangelista, outro, mas a gente tem que exalar o perfume de Cristo. A glória dele. Quando você entra num lugar que você nunca entrou, opa, você não é produto de propriedade dele? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Megafone na boca, para proclamar, proclamar. O que é proclamar? É um megafone na boca e proclamar as virtudes daquele que nos tirou lá do lamaçal de trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, é uma urgência. A gente não pode ser uma ovelha gorda. Chega aqui, se alimenta e fica no estábulo. Não. O Senhor quer que a gente expanda a igreja. Quem garante que amanhã vai ter igreja? Quem garante que amanhã a gente vai estar reunido aqui? Quem garante? Mas existe uma promessa. Existe uma promessa que vai se cumprir. Irmãos, assim, tem vários textos, só que não vai dar tempo. Mas eu quero ler aqui, Salmo 139, 2 Coríntios 5, por favor. É a Ara, tá? 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber,
que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos... Quem nós somos? Quem você é? O que é um embaixador? O que é um embaixador? Eu sou embaixador do Brasil. Entro no Japão, eu represento quem? Eu sou embaixador de Cristo. Entro na academia, quem eu represento? Vamos ter claro isso, gente. Vamos ter claro quem nós somos em Cristo. Onde a gente estiver, nós somos embaixadores de Cristo. Onde você botar a planta dos seus pés, não tem jeito, cara. Os bichos vão ficar ouriçados e vão correr. Ele venceu a morte, ele foi lá embaixo, Efésios 4, ele não só subiu, desceu às partes mais profundas da terra, tirou o cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Ele venceu a morte. A gente tem um tempo determinado aqui. Então, se você passa por luta no trabalho, se você passa por levante, faça, empurre esse cofre, incansavelmente. Faça com excelência. Não entra na onda de uma pessoa que não tem Jesus. Você está ali porque Deus abriu essa porta para você influenciar, não ser influenciado. O que é um termostato? André está aí que entende de elétrica. O que é um termostato? Botam lá 80 graus, né? Dentro da sauna, 80 graus, a temperatura subiu, desliga lá e fica 80 graus. Ou seja, a minha natureza não muda por causa do ambiente. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Vai levantar sim, vai ter dificuldade sim, mas calma. Está difícil, entra no banheiro, chora. Senhor, tem misericórdia. Liga para a igreja, liga para os pastores, liga para o irmão. Mas fica firme. Fica firme. 1 Pedro 2,9, a gente já leu. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar. Desculpa eu te falar isso, gente. Desculpa eu falar isso. Eu vejo crente igual o mundo. Não fala um bom dia, não fala boa tarde, não fala boa noite. Desculpa eu falar isso para vocês. Uma das coisas, assim, às vezes que eu fui, vinha meio arrogante a França, mas uma coisa eles falam: merci, por favor, obrigado, por favor. Pode ser a pessoa mais, por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você entra no elevador, entra no elevador, covardia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala bom dia, sabe quando você fala bom dia? Ainda que seja o monóxido de carbono que você fala dentro do elevador, vai transformar aquele ambiente que você tem em Cristo. A gente precisa fazer isso, irmão. O amor está se esfriando. O tempo está curto. E a velocidade que o tempo está passando, vocês estão percebendo isso? Você começa o dia, trabalha 9 horas da manhã, 5h30, acordou, 9 horas, 10 horas, quando você vê 3 horas, fala, meu Deus, a velocidade que está passando. Em João 6, a gente vai fazer mais uma coisa aqui, irmãos. Meu amor, faz uma gentileza para mim, tem uma caixinha lá atrás, em cima das cadeiras. A gente vai fazer isso agora, irmãos, para selar quem nós somos. A gente vai fazer uma ceia agora. Que o sangue de Jesus, você faz um favor para mim, entrega um para cada, pode pegar. Pai, nós consagramos a Ti esses elementos, Senhor Jesus, a ceia do Senhor, o pão e o cálice, Senhor.
E a gente quer verdadeiramente ser selado pelo seu sangue nessa noite, Senhor Jesus. Que essa noite seja para todos nós aqui como um divisor de águas, Pai. No poder do nome de Jesus. João 6,54, por favor. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o restarei no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Olha isso agora. Quem come a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso é um decreto, irmãos. A gente vai só ratificar isso essa noite. Queria que você se colocasse de pé. A gente vai fazer a ceia rapidinho. Obrigado, Beth. Obrigado. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23... Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Segure o pão, irmãos. Irmão. E tendo dado graça, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Senhor, esse é o teu corpo. Nós ratificamos isso nesta noite, Senhor. O corpo... Meu amor, chama o Paulinho lá, por favor. Pai, esse é o corpo que levou sobre aquela cruz as nossas enfermidades, as nossas maldições, Senhor Jesus. Nós reconhecemos esse memorial, nós fazemos hoje esse memorial reconhecendo, Senhor Jesus, a Tua palavra diz, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. A gente está ratificando isso esta noite, para a glória e louvor do Teu nome. Comamos todos. Ore halabarabaxeiro. Oh, halabachore anderebalas. Tua palavra diz, Senhor Jesus, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Tomai esse cálice, e anuncieis a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse suco de uva simboliza o seu sangue, Senhor Jesus. E aqui nessa noite a gente está ratificando esse memorial, Senhor Jesus, que o Senhor manda a gente faça isso em memória de mim, como um decreto da Tua palavra, que está lá em João 6, 56, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós bebemos do Teu sangue e comemos da Tua carne, Senhor, nessa noite. Pedimos, Pai, uma ativação do Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, que seja verdadeiramente algo de novo vindo da Tua parte, Senhor, não da parte do Murilo, da parte da igreja, mas da parte do Espírito Santo, Pai. Nós consagramos a Ti e bebemos em memória de Ti, em nome de Jesus. Bebamos todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Em Lucas 9, 23, 24. Diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Pode sentar, irmãos. Desculpa, pode sentar, desculpa. Dia a dia. Se negue, dia a dia.
tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O fulano está assim, o fulano está assado, o patrão, o amigo. Negue-se a si mesmo. Quando a gente encontra Jesus, irmãos, quando a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador, não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que seja a vontade dEle. E às vezes o deserto é necessário. O deserto é necessário porque você vai com certeza ser abençoado para salvar alguém. Quanto vale uma vida? Ou edificar a sua fé? Porque se a nossa fé estiver pautada nas coisas, eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou conquistar aquilo, PhD. Não é isso. Ainda que você faça um mestrado, um doutorado, glória a Deus por isso. Mas o seu coração não tem que estar nessas coisas. Amém? Estou acabando, gente. E agora em Lucas 21. De 7 a 19 diz assim. Gente, é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela é atemporal. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Diz assim. Perguntar-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim será logo. Então lhe disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá grande terremoto, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Vocês têm visto epidemia, fome? Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Olha o que a palavra está dizendo, irmãos. Vai acontecer isso, porque você está dando testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Descanse seu coração, irmão. O Espírito Santo de Deus está sobre você. Só não sai da presença dEle, porque as coisas vão te espizinhar para você só uma coisa: sair da presença dEle. Só isso. Se o inimigo tentar tirar você da presença dEle, Senhor, eu reconheço que às vezes eu peço perdão, mas eu tenho lutado contra isso no trânsito às vezes. Não que eu xingue alguma coisa, mas eu falo, Senhor, tem misericórdia, mas às vezes o ânimo se altera. Mas a gente tem que ficar atento com essas mínimas coisas, sabe? Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei a boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos os que vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós,
e todos sereis odiados por causa do meu nome. É o que está acontecendo, irmãos. Entra um justo, fala alguma coisa, a pedrada vem. A palavra de Deus diz, né? E tomai posse da armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal, porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Então, você vai se apoderar da armadura de Deus, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Termostato. Está desabando o mundo. Cuidado. Guarda o seu coração. Guarda suas emoções. Para a gente fechar. Lucas 21, de 31 a 36, diz assim: assim também, quando os vires acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca... Peraí, gente, vou botar o óculos, né? Fica aqui forçando a bola. Acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações deste mundo. Gente, vamos parar de se preocupar com as coisas desse mundo. Você não precisa ter nada, você precisa ser. Você precisa ser íntimo do Senhor, sensível à voz do Espírito Santo. Você está lindo, está maravilhoso, você está linda, está maravilhosa. Beleza? Como a Ingrid falou, até o cuidado com pré-treino. Cuidado com pré-treino. Ela falou do pré-treino, glória a Deus. Mas cuidado com pré-treino, tá, galera? Por quê? Eu vou falar especificamente sobre isso rapidinho. Muito pré-treino, tem muita cafeína e está causando arritmia cardíaca, tem muita gente. Então, cuidado. É uma aceleração metabólica, ajuda muito no treino, mas só que você não pode ficar refém disso. Existe um pré-treino. Senhor, me ajuda a treinar. Estou com tanta preguiça, Senhor, tira esse cansaço. Amém? Estou brincando, hein? Mas assim, cuidado, só cuidado. Cuidado. Amém? Então, assim, vamos parar de se preocupar com as coisas desse mundo, gente. Vamos ter os nossos olhos fitos no Senhor. Os nossos olhos fitos nele. Amém? Vou botar de novo o óculos aqui. Não estou muito acostumado com isso. Das embriaguez, das preocupações deste mundo. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver todos os que vivem sobre a face da terra. Pois há de sobrevir sobre a todos os que estão sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que se suceder. Estar sempre em pé na presença do Filho do Homem. De que maneira a gente vai vigiar, irmãos? Orando, vigiando, orando, vigiando. Em qualquer lugar que você estiver, orando, conectado com o Pai. O perfume de Cristo vai exalar sobre você. Como eu falei para vocês, um dia a gente vai contar esse testemunho, não agora, mas assim, tem um propósito. A gente entrou lá no INCA, teve um grande propósito da parte do Senhor. Então Ele quer nos usar. José passou por um caminho longo, difícil. E o que aconteceu? Trouxe Jesus. A geração de Jesus veio de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Ia matar a fome, mas tinha um propósito. A gente não entende.
A sua vida não tem um destino do mundo, mas tem um propósito do Senhor. Existe um destino profético sobre a tua vida. A gente tem que entender quem nós somos em Cristo. Amém? Vamos ter paz no nosso coração e a adversidade vai vir sim, irmãos. Vamos ser obedientes à palavra, vamos andar certinho, vamos cumprir os mandamentos, vamos ter temor a Deus, ser obediente em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ser abençoado. Que o pecado seja um percalço, um tropeço, um acidente. Amém, irmãos? Amém? Queria que você se colocasse de pé. Será que dá para o grupo de louvor vir aqui para ministrar esse louvor, Ingrid? Pode ser? Gal está aí? Pode ser? Esse último louvor, amém? Que você possa ter um tempo agora. Deixe o Espírito Santo falar com você. Onde Ele tem te colocado, onde Ele tem conduzido a sua vida. Vamos adorar o Senhor, amém? Pode ficar aí.